Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela. Nesse vídeo nós vamos falar do arbitral da Série B e dos bastidores da eleição do Operário. Antes vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos. Se você gosta do nosso trabalho, nos apoie aí, compartilhando, divulgando o canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Pessoal, aconteceu hoje pela manhã o arbitral da Série B. São 6 clubes que vão participar da competição. O Corumbaense não vai jogar. O Urso também não. Como a gente dizia, o Corumbaense tinha N problemas para resolver, não bastava pagar a multa alternativa que foi paga de R$ 4.400. Tinha questão de estádio, processo, a sede ainda leilão. Uma situação bem difícil do time do Corumbaense. As 6 equipes são Náutico, Novo Operário, os 2 de Campo Grande, o Cearte de Dourados, o Operário, que saiu, foi para Carapó, o Ivinhema e o Comercial de Três Lagoas. As 6 equipes que vão jogar em turno único, todos contra todos. Os 2 melhores farão a final em jogo único da Série B. Quem chegar à final vai garantir acesso à primeira divisão. Então o Corumbaense está fora da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O arbitral aconteceu nesta manhã aqui em Campo Grande. Está acontecendo agora à tarde, né? Nessa sexta-feira, nós estamos gravando o vídeo, está rolando o arbitral do Sub-17. No Música, Futebol e Cerveja desse sábado, você vai ter todas as informações. A tabela do Sub-17 também, com a tabela da Série B, o Fernando Blanco vai esmiuçar e também vai trazer a palavra do João Rocha, ex-presidente do Maracaju, falando também por que o Maracaju não jogou, se há dívida, se não há. O ex-presidente pediu para falar após as acusações do atual presidente Rodrigo Olegário. Não perca nesse sábado, das 9 ao meio-dia, Música, Futebol e Cerveja. Eu trouxe hoje pela manhã no portal da Rádio Futebol na Canela que o Nelson Antônio deve ser eleito, aclamado, né, chapa única, como novo presidente do Operário. Ele como presidente e o Osnei Duarte vice. E depois da gente ter apurado muita coisa, tem muita coisa que a gente precisa contar sobre isso. Primeiro, é uma chapa estranha. Muita gente estranha essa chapa. Até as minhas fontes perguntaram para mim quanto tempo vai durar essa chapa, né? Porque os dois trombam muito. Na atual direção, o Nelson Antônio é vice-presidente do Petralas, né, que é o presidente. O Osnei Duarte, ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Então, nas reuniões, segundo informações que a gente apurou, junto com personagens do Operário Futebol Clube, os dois não se dão, não se bicam. Discussões acaloradas, então há essa interrogação. Em caso de concretização dessa chapa, né, no processo eleitoral, como é que vai ser a convivência do Nelson Antônio com o Osnei Duarte. É bom a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, o Operário não prestou conta de 2021. Essas contas estariam na mão do Osnei Duarte, que é presidente do Conselho Deliberativo, e está sob análise de aprovação ou não das contas. É bom dizer que com esse atraso, o Osnei Duarte poderia abrir um processo contra o presidente atual, a gestão atual do Estevão Petralas e do Nelson Antônio, porque tem até 30 de abril de todo ano para prestar contas dos clubes. Então essa prestação de contas não está no site do Operário Futebol Clube, tampouco no site da Federação, conforme manda a Lei Pelé. Não há informação que o Osnei Duarte vá abrir qualquer processo pedindo explicações ou nada disso contra a atual gestão do Estevão Petralas. É bom lembrar também o seguinte, todo esse imbróglio, o Estevão vai sair ou não vai, agora ele tem que sair porque é um mandato de 8 anos no máximo, 4 mais uma reeleição. Ele não pode continuar na presidência a menos que mude o estatuto. Se mudar o estatuto, o Operário não vai poder receber verba pública conforme prevê a Lei Pelé, de forma direta ou indireta. Se houver mudança no estatuto do clube e o Petralas, por exemplo, quisesse uma segunda reeleição. Então, o plano do Petralas o tempo todo foi que o Nelson Antônio fosse o presidente. Isso há muito tempo. É o vice-presidente e o que implica isso? O Nelson Antônio tem hoje, na atual gestão do governo do estado, bom trâmite com o governador atual, Reinaldo Azambuja. Então, os recursos que o Operário conseguiu não é porque o Nelson ele é um estrategista comercial, digamos assim, mas que ele tem boa influência no governo do estado e conseguiu captar recursos para o Operário através dessa boa relação. Ele, inclusive, trabalha no governo do estado e conseguiu essas verbas para o Operário Futebol Clube.
Não há nada que indique nesse momento que a situação vai continuar na governança do estado do Mato Grosso do Sul. Não há nada que sinalize que o Eduardo Riedel seja eleito como sucessor do Reinaldo Azambuja. Em caso de Rose, Marquinhos ou André Putinelli, que são os outros candidatos, o Nelson Antônio não terá essa influência que ele tem hoje no governo Reinaldo Azambuja. Mas é o homem de confiança do atual presidente Estevão Petralas, e um ponto importante que é bom a gente dizer: o Operário não sairia do Clube IP. Continuaria suas atividades no Clube IP. O que pesa contra? Segundo informações que nós apuramos, a família do Nelson Antônio é totalmente contra. Diferentemente da auxiliadora esposa do presidente Estevão Petralas, que abraça as coisas do Operário, a esposa do Nelson Antônio é contra. Muitas vezes está presente a reunião e ele tem que ir embora das reuniões por conta de uma solicitação dela. Então, ele iria contra a sua família, né, caso ele assuma o posto de presidente do Operário. Então tem gente que não confia que o Nelson seja a melhor escolha por esse motivo, porque ele teria influência da família, inclusive nesse período todo em que ele foi vice-presidente. Muitas situações ela acaba pedindo para que ele vá embora das reuniões, que ele se ausente, e aí a preocupação, como é que seria ele sendo presidente, essa situação, porque querendo ou não, mesmo não sendo remunerado, exige uma dedicação ao cargo, muito tempo para tocar o clube. Esse é um ponto. Ser o homem de confiança do presidente, o Operário não sairia do IP, mas há esse contraponto da família não querer que o Nelson Antônio seja o presidente e que ele não teria essa influência que hoje tem no governo do estado em não fazer o sucessor Reinaldo Azambuja. Osnei Duarte, Petralas é totalmente contra o que o Osnei Duarte assuma, tanto que quando ele disse várias vezes que se afastaria e o Nelson não assumiria, o presidente do Conselho Deliberativo iria assumir, que era o Osnei Duarte na sucessão. Ele acabou mudando de ideia, porque ele não confia no Osnei Duarte, e um dos pontos, o primeiro ponto, caso o Osnei Duarte seja candidato em chapa separada, em oposição, e seja eleito, o Operário não ficaria no IP. Então, são as nuances dos bastidores políticos do Operário, em que essa junção, Nelson Antônio, presidente, Osnei Duarte, vice, que se desenha nesse momento, é visto como um fogo cruzado por muitos operarianos e pela cúpula operariana. Muitos não entendem como duas pessoas de pensamentos antagônicos e querendo mostrar força dentro do clube vão remar para o mesmo lado com essas situações que eu expliquei. O Nelson é o homem, é o cara do Petralas, o Osnei não é o cara do Petralas. Haveria mudanças administrativas e estruturais dentro do Operário caso o Osnei seja candidato e vença, né? E tem esse ponto que o Nelson Antônio tem que resolver. Então tem muita interrogação nesse momento dentro da cúpula operariana. Como vai estar o Operário caso confirmado essa chapa Nelson Antônio, Osnei Duarte? Ou se um vai para um lado, outro vai para o outro, ou se o próprio Nelson Antônio vai desistir ou não, vai resolver a situação ou não, a sua questão familiar ou não. Operário, neste momento, com muitas interrogações a serem resolvidas. Nem um lado, nem o outro lado esboçam confiança. Teve o episódio do Sub-20 que o Osnei Duarte ficou responsável no último campeonato e não deu conta, entregou para o presidente Estevão Petralas, que fez a parceria com o Grêmio Santo Antônio para participar, porque caso não participasse, o Operário poderia ser punido por 2 anos e tem Copa do Brasil e Série D ano que vem. Então há pontos dentro do Operário divergentes desses dois personagens, hoje sinalizando chapa única para a eleição do próximo dia 21 de agosto, conforme prevê o Estatuto do Clube, dia do aniversário do Operário Futebol Clube. Então, o que a gente apurou ao longo do dia são bastidores de muitas interrogações do que será o processo eleitoral do Operário. Se inscreva no canal, ative o sininho. Amanhã, sábado, Música, Futebol, Cerveja, Fernando Blanc, com todos esses bastidores do Operário, e falando de Série B e também do Sub-17, e claro, do jogo decisivo do Costa Rica, que pega o Bahia de Feira amanhã, transmissão da Rádio Futebol na Canela no Facebook. Rádio Futebol na Canela, que tem opinião.